Bem-vindos a mais um episódio do 4 em Linha, um programa de comentário da atualidade com visões liberais. E os liberais de hoje, pela usual ordem alfabética, vão ser a Andreia Anos Godinho, pela Iniciativa Liberal de Lisboa, o Bruno Mourão Martins, da IEL Oeiras, Paulo Chaves, pela IEL Cascais e eu também, Carla Castro, pela Iniciativa Liberal de Oeiras. O programa de hoje vai ser animado e diversificado. Temos 4 temas, cada um escolhido por cada um de nós, com espaço de intervenção para os restantes e, portanto, cabe-me a mim começar e vou lançar o primeiro tema. O tema que escolhi foi o artigo de opinião que escrevi para o público chamado Deixem-se de hipocrisias na educação. Eu escolhi este tema porque considero a educação um tema fundamental. Tem havido, diria, um silêncio ensurdecedor dos partidos em geral, com honrosa exceção à Iniciativa Liberal, que tem chamado a atenção para esta preocupação e apresentado, inclusivamente, medidas que gostava de ver implementadas. O ponto é que o ensino como está tem um efeito de agravamento nas desigualdades entre os alunos e se num primeiro momento a surpresa da situação pandémica poderia explicar algumas coisas, neste momento, quer para o presente, quer para a preparação do novo ano letivo, já não há justificação para a situação em que estamos. Onde é que está a preocupação com a urgência na abertura das escolas? E a recuperação dos alunos em dificuldades? Acho que isto no discurso dos governantes, dos comentadores, começa agora a haver a surgirem algumas vozes, mas ainda sem reflexo na ação política. Nós tivemos esta semana um anúncio de medidas, que não são medidas, bem como a chamada reunião de Infarmed, em que, por exemplo, este não foi um tema sequer aflorado. A desigualdade nas escolas entre alunos está a ser agravada, e não é apenas pelas diferenças na velocidade de rede ou do equipamento informático. Muitas das discrepâncias que resultam da presencialidade e da não presencialidade da escola, muitas das discrepâncias do apoio nos alunos resultam do quê? Do apoio familiar deficitário ou muitas vezes ausente, e isto resulta do quê? Ou de enquadramentos económicos ou sociais frágeis, ou mesmo de disfuncionalidades diversas, que no fundo o que é que acontece? Agrava-se a dependência, não havendo a escola presencial, agrava-se a dependência da reprodução dos contextos sociais em que cada aluno está. Num contexto de ensino à distância, não é só o material que falta, não é só aquilo que estávamos a falar do equipamento, do material informático ou das redes. Falta o apoio imaterial, falta o acompanhamento presencial. E é aqui que reside um dos fatores fundamentais da escola e a diferença que faz com que, no caso das assimetrias e desiguais condições de acesso, que se possa aqui haver algumas atuações compensadoras, digamos assim. E nada se está a fazer quanto a isso. Nós estamos a fechar os olhos e a permitir que se cause um dano direto e irreversível na vida de muitos alunos. E porquê é que é um dano? Porquê é que falo neste dano? Há aqui várias coisas que acabam, nós falando nisto, e infelizmente acaba por ser bastante intuitivo. Há diversos estudos que demonstram a relação entre o absentismo e resultados escolares. Recorde-se a própria FENPROF, que relatou que a meio do terceiro período mais de metade dos professores continuava sem conseguir contactar os alunos. Fora os alunos que são contactados sem continuidade ou com manifesto desinteresse. Também temos diversos estudos em que, em contextos de interrupção de aulas, a recuperação pode não chegar sequer a ocorrer ou ou demorar 2, 3 anos a ocorrer. Isto significa o quê? Que todo o tempo conta e as atuações são importantes. Importa então falar nas soluções. E que soluções é que há? Podemos dizer, mas isto é um tema difícil, mas que não se vislumbra como é que pode atuar. Há diversas situações que podem e devem ser feitas. Desde já, também é importante ter um calendário de abertura das escolas para o próximo ano letivo que contabilize, que tenha cenários de acordo quer com a atividade normal, quer com a possibilidade de novos surtos. Deve-se ver perfeitamente o que é saber estudar, o que é que o confinamento fez na aprendizagem, implementar medidas urgentes e também de médio e longo prazo para que isto não volte a suceder. Planos de recuperação da aprendizagem. Isto passa por quê? Passa pelas aulas antecipadas, passa por aulas extras, seja na escola, seja com rede complementar, o que for. É preciso fazer planos de recuperação. E também autonomia nas escolas. Mais uma vez, cada escola, cada contexto é uma situação e, portanto, ninguém melhor do que o próprio corpo docente, do que a própria direção da escola, para tecer o seu próprio plano. Muito importante, algo que eu também não tenho ouvido falar, é que nestes planos de recuperação e nos próprios calendários, há algumas dúvidas, mas poderá haver uma segunda vaga, se não poderá haver uma segunda vaga. Eu acho que tem que sempre que planear a conjugação do presencial com o não presencial neste sentido. A probabilidade de ocorrência de um surto localizado ou de uma quarentena numa escola é elevada. E há uma coisa que nós não podemos usar como desculpa desta vez, é que desta vez ninguém vai ser apanhado desprevenido. Portanto, enquanto não for claro que a retoma das aulas presenciais é um fator incontornável para minimizar as assimetrias e as desigualdades, nós estamos a falhar enquanto sociedade promotora, quer da educação, quer da literacia dos cidadãos e, sobretudo, do justo funcionamento do elevador social.
E é por isso que eu escolhi este tema, porque sinceramente acho que não podemos deixar de lado, não podemos deixar de evidenciar e não podemos desistir de ser feita alguma coisa. E eu creio que o Bruno Mourão Martins também queria comentar este tema, por isso passo-te a palavra. Olá, Carol. Obrigado. Sim, queria. Sendo que na notícia que comentas e surgiu também esta semana os rankings das escolas, e eu queria pegar nesse ponto que abordaste e juntar isso com os rankings das escolas, em que o ênfase muito da discussão vem na luta entre o privado e o público e como é que o impacto que isso tem nos alunos e na mobilidade social. E pegando um estudo, por exemplo, da OCDE, um relatório externo recente, creio que o estudo dizia que podíamos levar até 5 gerações para as classes mais desfavorecidas, ou seja, os 10% mais pobres, pudessem recuperar todo este tempo que foi perdido. E, tal como disseste nos teus comentários, eu queria pegar um bocadinho aí, que mais importante que esta discussão do público versus o privado, o importante é discutir o que é que são os projetos das escolas, o que é que são os projetos educativos das escolas, que autonomia que nós damos às escolas para se poder ajustar, porque muito dos problemas que vêm não tem necessariamente a ver com a dicotomia privada ou público, tem a ver com o papel que a escola consegue cumprir, não só neste contexto de pandemia, mas também no contexto do ensino da presencial ou não presencial, mas muito enquadrado naquilo que é o contexto social onde as escolas estão. E se calhar se nós olharmos para aqueles rankings, em vez de estarmos aqui a comparar o público ao privado, se começarmos a pegar no contexto social onde elas estão inseridas, o impacto que isso tem e como é que as escolas, se tivessem mais autonomia e conseguem gerir os seus problemas de forma diferente, se calhar a carreira de sucesso dos alunos dependia mais do projeto educativo do que provavelmente das origens socioeconómicas dos pais ou do capital humano que os pais pudessem ter. E basicamente é isso que eu queria só deixar essa nota da notícia que comentaste e passava a palavra. Agora sou eu. Boa noite a todos. Carla, no seguimento do teu artigo que eu tive a oportunidade de ler, tu publicaste no Público, eu gostava de colocar aqui um novo prisma, que é o risco do abandono escolar. Em particular, num grupo que eu acho que é dos mais fragilizados, que é o grupo de jovens que são do ensino técnico ou profissional. Ou seja, portanto, especificamente jovens com mais de 15 anos, que não concluíram o ensino obrigatório e que não trabalham e que supostamente estão integrados no ensino mais especializado, mais técnico, para tentar concluir o seu ensino obrigatório e depois ter oportunidades e irem a trabalhar. Agora aqui preocupa-me o seguinte, portanto, tendencialmente são os jovens que estão em risco de exclusão social, em risco de pobreza, precisamente porque não concluíram no seu tempo normal de estudo, porque se fossem normais teriam concluído e seriam jovens a perseguir o caminho tradicional, não são. Portanto, à partida, são jovens com situações socioeconómicas complexas, apesar de estarem ativos nas redes sociais, muitos deles não têm equipamentos, não têm sequer um enquadramento de família, com conhecimento, com estímulos, com apoio, com a questão do carinho, do afeto, e isto claramente vai prejudicar, e eu gostava de saber, e gostava de lançar o tema para os nossos governantes, mais uma vez desafios a ouvirem-nos, que era que plano é que há para a recuperação e acompanhamento destes jovens, precisamente para não deixar que eles caiam no risco de pobreza, para não deixar que eles fiquem mais excluídos daquilo que já estão, e para recuperar, porque é uma franja de uma população que ao mínimo desinteresse, ao mínima dificuldade desiste, e que não tem força mental nem de equilíbrio familiar para os manter à tona e para vencer as adversidades, e claramente vão ficar prejudicados com menos oportunidades. E Paulo, lança agora a tua gorda, lança lá. Olá, boa noite a todos. Bom, a minha gorda é a indicação, finalmente, a indicação do professor Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, que foi uma grande surpresa para todos nós, ninguém dava à espera. Bom, como todos sabem, o Banco de Portugal é o regulador do sistema financeiro português. Sistema financeiro esse que é o mesmo que engoliu 17 mil milhões de euros dos contribuintes, portanto, os trocos, desde 2007, para fazer face às falências de uma série de bancos
como todos sabemos. Bom, estamos a falar do BPN, estamos a falar do Banco Espírito Santo, que era o célebre banco do regime, do Banif, em que o BPN, aliás, BES e Banif, que faliram no tempo do Dr. Carlos Costa, o atual governador. O BPN faliu na altura em que o governador era o Vítor Constâncio, em 2008. O Vítor Constâncio foi secretário de Estado do Planeamento, foi secretário de Estado do Orçamento e do Plano, trabalhou no Banco de Portugal, foi ministro das Finanças. O Dr. Carlos Costa foi vice-presidente do BEI, foi administrador da Caixa Geral de Depósitos, foi presidente de um banco em Macau e de outro em Espanha. Portanto, gente competente e com perfil para o cargo. Temos também que dizer que no atual contexto de crise económica nada nos garante, infelizmente, que os problemas graves que houve no passado e os tais 17 mil milhões que já foram pagos pelos contribuintes fiquem por aqui. O presidente do novo banco agora há meia dúzia de semanas falou nisso de novo, para a grande irritação do governo, e nós soubemos agora recentemente, também pelo Banco de Portugal, acho eu, que hoje, neste momento, temos, entre empresas e particulares, temos 39 mil milhões de euros em moratórias que vencem em março do próximo ano. Ou seja, nós podemos estar no meio ou no início de outra situação complicadíssima do ponto de vista do sistema bancário. Bom, então, e o que é que, e neste contexto fantástico, o que é que o Bloco Central resolve fazer quanto à nomeação do novo governador do Banco de Portugal? Bom, o PS escolhe aquele que foi ministro do governo do PS, ministro das Finanças, entre 2015 e 2020. E o PSD, numa comunicação que eu não consegui perceber, não sei se fui o único, diz que não concorda, mas pronto, mas deixa passar. Bom, para além daquilo que já foi referido várias vezes, que não é plausível que o novo governador seja independente do governo do qual ele fez parte durante 5 anos, que o ministro Centeno tomou decisões que agora vão ser avaliadas pelo governador Centeno, ou seja, daquilo que é flagrante conflito de interesses, penso que está à vista de todos. Para além disso, para mim há aqui uma outra coisa que me preocupa, que tem a ver com o perfil dos governadores do Banco de Portugal. Nós vimos, acho que ninguém pode dizer que o professor Mário Centeno seja uma pessoa que não tenha competência e perfil, tal como ninguém pode dizer que o Carlos Costa e que o Vítor Constâncio também não o tinham. E, no entanto, o Vítor Constâncio e o Carlos Costa não conseguiram evitar uma sucessão de catástrofes económicas que todos nós estamos a pagar e vamos pagar durante muitos anos. E, no entanto, o Bloco Central, PS e PSD, não vêem problema nenhum em continuar a escolher os governadores da maneira como sempre fizeram. Ou seja, de um grupo pequeno de potenciais candidatos esses que são todos da praça, são todos bem conhecidos e que têm todos um perfil muito parecido. E, provavelmente, há gente no PS e no PSD que vai dizer que isto é inevitável, não há volta a dar. Mas há. E não é preciso ir muito longe para ver que há outra maneira de fazer isto. Basta olhar para o Banco de Inglaterra e o Reino Unido. O Reino Unido, que é um país que tem uma das maiores indústrias financeiras do mundo, portanto, à partida, terá muita gente com o perfil e as competências para governador do Banco de Inglaterra, que tem uma economia muitíssimo maior que a portuguesa, muito mais gente do que em Portugal, e, no entanto, o Banco de Inglaterra abriu um concurso público internacional para governador do Banco de Inglaterra, que foi ganho pelo ex-governador do Banco do Canadá. Pessoa essa que desempenhou excelentemente as suas funções, apesar de não ser do meio, apesar de não conhecer os outros intervenientes, como normalmente as pessoas que são do meio conhecem. Portanto, para resumir, por cá, o Bloco Central continua a aplicar as receitas do costume, no que diz respeito ao Banco de Portugal e ao sistema financeiro português. Portanto, não há nenhuma razão para achar que desta vez as coisas não tenham os resultados do costume. E pronto, passo a palavra. Paulo, deixa-me dizer-te aqui uma nota. Eu quero me indignar, e a minha razão de indignação em relação à tua gorda e àquilo que comentas, é a falta de indignação do povo português em relação a esta nomeação que é polémica. Portanto, na realidade nós vamos ter o Mário Centeno a escrutinar
pessoas que ele próprio nomeou, porque foi ele que nomeou aquela classe, aquele Conselho de Audição do Banco de Portugal. Portanto, vai ser escrutinado por alguém que ele indicou e, em simultâneo, vai escrutinar o setor bancário, portanto, uma série de bancos, onde ele decidiu injetar milhões de euros. E se isto não é conflito de interesses, e se isto não é digno de indignação, eu não compreendo então o que é. Nesta altura, eu acho que todos nós devíamos estar absolutamente indignados, devíamos estar a exigir transparência e acho que é uma boa altura para apresentar a sugestão da Iniciativa Liberal, que estou plenamente de acordo e acho que a maioria das pessoas que têm conhecimento, também há aqui esta questão da nossa iliteracia política, que é consistente, infelizmente, que é a questão de exigirmos um concurso internacional para o Governador do Banco de Portugal, como tu disseste, que funciona lá fora, e porque é que nós insistimos em copiar tudo o que é de mal de lá fora e não insistimos em copiar o bom, sempre com essa teoria, mas eles são melhor que nós e nós somos muito pobrezinhos. Não é verdade. E temos que começar a tornar o nosso povo mais exigente e apelar, não há indignação no mau sentido, não é isso, mas ao raciocínio e ao civismo. E quanto mais o povo exigente é, melhor será servido. E é importante que o povo compreenda o poder que tem nas suas mãos, que é o seu poder de voto. Agora, Carla, também queria dizer qualquer coisa sobre esta gorda. Sim, eu aproveito os vossos bons tópicos para comentar um bocadinho a proposta realmente que fizemos, que apresentámos na Assembleia e relembrar que as notícias que têm vindo a público sobre potencial alteração legislativa têm sido sobre o período de nojo, tal como aquilo que se vai comentando é sobre a nomeação do governador. Mas isso é pouco ambicioso para aquilo que se tem que fazer. Eu gostava de relembrar realmente que a nossa proposta falava de um modelo de governação diferente. Os partidos não estiveram interessados em aprovar para ser trabalhado na especialidade, ou seja, não é só a população, os partidos estão, quando nós continuamos na lógica do poucochinho e falamos de reformas e falamos de necessidade de alterar a supervisão quando chega a hora da verdade, porque poderia não ter havido oportunidade, mas houve oportunidade de votar uma proposta para tratarmos destes temas a sério. É que não há debate sobre o Conselho de Ética, onde é que está o escrutínio da nomeação, não é só do governador, é do Conselho de Fiscalização. Como é que isto tudo funciona? A nossa proposta, e noutro episódio aqui do Quatro Linhas já tínhamos comentado um bocadinho o tema do concurso, da vantagem das nomeações por concurso. Há um tema que é a função de fiscalização tem de ter suficiente autonomia face à função da administração e deve ter ela própria estatuto suficiente para poder questionar esta última, que é algo que não é fácil de fazer. Portanto, isto tem que estar claramente mandatados para isso. Qualquer pessoa numa vida empresarial percebe e por bom senso percebe que isto são equilíbrios difíceis e, portanto, se não houver um mandato claro dessa independência e dessa possibilidade de escrutínio, por simplesmente não acontece. Eu gostava só de realmente reforçar isso, que enquanto não se falar das próprias nomeações também dos outros órgãos de gestão, dos estatutos, para além do Conselho de Administração, mas também do Conselho de Auditoria, nós vamos estar sempre a falar de remendos ou de títulos para jornais, não vamos estar a falar de reformas abrangentes. Mas tem de haver coragem e vontade política. E era só essa a ideia que queria deixar realmente desta exigência de todos. E entretanto passo, calhar, de novo a ti, Andréia, para lançares um novo tema. A minha gorda. Sim. A minha gorda, mais uma vez, cada vez está mais gorda, não é? Pelos últimos indicadores, que é a pobreza. Portanto, ela não para, ela qualquer dia está tipo mórbida, porque é algo que não para de crescer. Eu escrevi um texto esta semana no MEL em relação à nossa sociedade e constatar algumas tendências que eu tenho observado e quero salientar aqui 2 temas desse artigo, que é, em primeiro lugar, tenho verificado, isto é uma percepção pessoal, é meramente uma opinião, vocês depois não, com certeza discordem, mas tenho verificado que há uma determinada elite aqui da nossa sociedade de Lisboa, que é o meu meio, é a minha bolha, que está muito indignada e que está muito aflita e que está numa perseguição extrema com o aumento dos casos do Covid-19 naquelas 19 freguesias suburbanas. Eu quero dar nota de 2 coisas. Acho que é uma tremenda injustiça a perseguição que estão a fazer a determinada classe de população que não está voluntariamente e alegremente a espalhar vírus sem consciência e porque sim. Essas pessoas são as pessoas que trabalham
e que no seu dia-a-dia têm que se locomover, têm que se deslocar para o seu local de trabalho, e que são essas que permitem que essa determinada elite esteja nas suas casas, no seu conforto, no seu teletrabalho, a fazer compras online nos sites da moda e a comprar a sua alimentação, muitas delas também pelos sites dos comerciais ou que vão aos supermercados. É essa classe, porque as pessoas têm que compreender que a senhora do Pingo Doce, ou o carteiro, ou quem lhes entrega as encomendas em casa, naturalmente não moram no Saldanha, nem na Avenida Liberdade. Infelizmente, era bom para nós que todos morassem lá, mas não é verdade. E são pessoas com dificuldades económicas e com duas grandes dificuldades, que são a carências de habitação e, particularmente na linha de Sintra, é sabido que há uma grande classe de pessoas que moram em condições absolutamente deploráveis, 10 pessoas, não tem um. Há famílias, 2, 3, 4 famílias confinadas, e essas sim merecem ajuda, e essas sim, se testarem positivo, deviam ter realmente um apoio para poderem ficar em casa e não circular. Há famílias e há pessoas que têm até alguma noção que poderão não estar completamente saudáveis e têm alguns sintomas, mas têm filhos em casa para dar de comer. E entre a opção, vou ficar em casa quieto e morremos à fome, ou se calhar não é nada, e vou trabalhar. Eu só queria chamar a atenção para essas elites, se calhar, em vez de estarem a exigir cercas e a exigir mais confinamentos e a perseguir e a criticar e criar preconceitos sobre tanta gente, se calhar reflitam e agradeçam. Acho que é por aí. O segundo tema, o segundo foco aqui em relação à pobreza, é que, pelos dados que nós temos e pelas previsões da questão económica e pelas filas de desemprego, ainda hoje vi um vídeo em Madrid com a fila para buscar alimentos, que é absolutamente inacreditável, 100.000 pessoas que já estão a pedir apoio alimentar nos bancos. Se calhar temos que refletir se as nossas medidas, não é, que estamos a combater um vírus, não estão a criar muito mais dano e muito mais prejuízo e criar realmente dificuldades e a retirar qualidade de vida e até colocar pessoas em risco, do que o próprio vírus. Porque olhando para os números cirúrgicos do vírus, e desculpem, mas no meu entender, os dados que são relevantes é as mortes, quantidade de mortes, pronto, posso estar a ser fundamentalista, mas é isso que me preocupa, e não é significativo, e com todo o respeito pelas vítimas, efetivamente quem está a ser vítima deste vírus são pessoas em final de vida, com uma esperança média de vida já muito reduzida e que naturalmente até iriam a falecer com ou sem vírus, porque estão a falecer de outras doenças que já tinham previamente. Portanto, eu quero alertar às pessoas para que se calhar estão todas extremamente alarmadas e a exigir mais uma vez medidas aos governantes de nos atirarmos todos em grupo a um precipício, com morte certa, com medo de torcer um tornozelo. E pronto, e gostava de lançar este tema, porque parece-me que tenho aqui a pobreza, por um lado como causa, porque efetivamente essas condições de fraqueza alimentam e propagam o contágio, os transportes. Eu estive a ver imagens dos comboios de Sintra, dos autocarros de Sintra, mesmo do metro, aqui a linha amarela, e as pessoas vão literalmente em salsichadas. Ora, como é que é possível os jovens não poderem beber um copo ali todos juntos às 8h01 da noite, porque parece que o vírus vai começar a atacar, mas depois já podem no dia seguinte ir centenas, todos apertados dentro do metro para o seu trabalho. Deixo agora a vossa abertura. Paulo, querias comentar também a minha gorda? Obrigado, Andreia. Em relação à primeira parte da tua gorda, 100% totalmente alinhados, 100% alinhados. Quanto à segunda parte, queria começar por dizer que o meu pai faz 78 anos no dia 1 de julho, a minha mãe tem 75, os meus sogros têm mais ou menos a mesma idade, estão todos vivos e de boa saúde, e eu obviamente preocupo-me com eles, mas pronto, isto é apenas um ponto prévio, porque lembrei-me do Samuel Lúria, que penso que vocês conhecem, que tem uma música que diz que opinião e saber não são exatamente a mesma coisa. Bom, eu não sou médico, não percebo nada de pandemias, não consigo avaliar o que é que se deve fazer para resolver uma pandemia, mas sei algumas outras coisas. Sei que aquilo que trouxe os seres humanos da Idade da Pedra para a atualidade foi a especialização. Quando um começou a caçar, o outro começou a pescar, o outro inventou a roda, etc., por aí fora, as coisas começaram a evoluir.
Hoje as pessoas tiram cursos que demoram anos e anos e anos, estudam, passam 20 anos, 20 e tal anos a estudar, e especializam-se, e é muito difícil uma pessoa ajuizar com o conhecimento de causa aquilo que, com base em meia dúzia de artigos, enquanto que a outra tem não sei quantos anos de estudo em cima. Portanto, é importante ter isto em conta. Por outro lado, nós, um dos princípios das democracias liberais é a confiança, ou seja, existe tal especialização que já vem de trás, mas em cima dessa especialização que já vem de trás tem que haver um conjunto de instituições e tem que haver uma confiança mútua entre instituições. Portanto, a priori, a não ser que haja alguma razão muito crítica para não ser assim, mas a priori temos que confiar naquilo que os peritos dizem, temos que confiar na ciência, temos que confiar nos peritos. Eu confio nos peritos. E não naquilo que, nos vídeos que vejo no YouTube, ou naquilo que leio no Facebook, ou naquilo que vejo no WhatsApp. E é por isso que, embora sabendo que têm sido cometidos erros, que há coisas que estão a ser mal feitas, eu, apesar de tudo, eu prefiro confiar nos peritos. Carla, agora é a tua vez. Sim, obrigada. Eu gostava de falar um bocadinho sobre a forma de gestão e a forma de comunicação de tudo isto, na qual sou sinceramente bastante crítica. E a Andreia no artigo comenta, entre outros aspectos interessantes, comenta que as pessoas parece que ficam reféns do grande balão de ideias, e estou a citar o artigo, as pessoas ficam reféns do grande balão de ideias feito pelos outros, e que é certo que estar informado exige tempo e ter capacidade de análise e interpretação requer vontade e treino, mas que é também garante de conhecimento e liberdade. E eu gostava de pegar nesta ideia, porque eu acho que tudo isto está muito também condicionado às nossas próprias reações, está também muito condicionado com a qualidade da informação que nós temos. Mas também na forma como esta informação é gerida e comunicada, na forma como os governantes falam e tratam as pessoas, e por sua vez na própria atitude e no processo de tomada de decisão, e a qualidade ou não na tomada de decisão que os governantes têm. Nós, é óbvio que estamos numa situação complexa, e houve consciência desde um primeiro momento que tivemos que nos adaptar, conhecer rapidamente, tomar decisões com base em incerteza. Esta tomada de decisão com base em incerteza é algo que tem vários riscos. Há vários estudos da assimilação da informação nestes períodos de incerteza e da reação das pessoas perante o medo, e é relativamente claro e é relativamente estabilizadas as conclusões que as pessoas têm alguma necessidade de segurança, por um lado, e por outro lado precisam daquilo que se chama de assimilar narrativas, ou seja, eles precisam de montar uma história para perceber o que é que se está a passar. E por isso a necessidade e a clareza e a confiança da comunicação com os interlocutores que nós temos é absolutamente fundamental. E se ela não ocorre também, maiores vulnerabilidades surgem em relação, por exemplo, aos fake news, em relação ao próprio clima de alarmismo, e tudo isto tem que ser levado em conta no período especial que nós vivemos. Eu também queria relacionar isto com a atitude que os governantes têm, que eu não creio que seja cultural, creio que é mais uma questão de estilo, em que a arrogância, as verdades absolutas, a falta de clareza, a procura de bodes expiatórios são constantes. Isso é algo que sinceramente me desagrada profundamente. É que se isto acontece em diversas dimensões da vida e é mau, na política é especialmente gravoso. Porquê? Porque as incoerências, quando há as falhas e quando as incoerências vêm à tona, e elas estão a começar a ver, o que é que ocorre? Uma descredibilização das instituições. E isto é grave. Nós não podemos passar a vida a ouvir dizer que se está numa política de verdade, que não estamos, e se já em muitas áreas de saúde o vinham a demonstrar, com dados concretos, começa agora a começar a ruir o mundo da maquilhagem e criação de percepção que se tem andado a fazer nestas semanas. E, portanto, a racionalidade, a capacidade de processar informação, a decisão, a capacidade de implementar as decisões, a coordenação, a comunicação são essenciais para tomar decisões. Mas não é só para tomar decisões, é depois para passar à fase seguinte, que é para implementar boas decisões. Para isso também é preciso o quê? É preciso que não estejamos atolados de burocracias, que não estejam dominados por estruturas ultrapassadas e ineficientes, que os processos de tomada de decisão não estejam tomados por interesses, que haja uma efetiva capacidade de decisão e uma orientação ao resultado.
Se não acontecer isto tudo, é assim, isto é tudo mau e prejudica a implementação das políticas em dias normais. Mas numa fase crítica em como estamos, tudo isto é empolado na gravidade. Portanto, eu gostava realmente de focar em que estas atitudes e estas capacidades ou capacitações de gestão, que deveriam ser uma cultura sistemática de atuação, que não existem e que fariam, no caso, toda a diferença, nomeadamente em aspectos tão simples, mas tão complexos, quanto, por exemplo, a coordenação de diversas entidades envolvidas. E isso não tem sido assim, e há diversos efeitos adversos. Más decisões, más implementações de decisões, apelo ao medo como forma de gestão e da racionalidade com todo o mau efeito que daqui advém. E por fim, e por isso é que isto no contexto político e num contexto como o que estamos a viver, na minha opinião, ainda é mais grave, que é uma descredibilização e desconfiança nas instituições e nas leis e nas regulamentações que prejudica o quê? A própria qualidade democrática. E, portanto, é por isso que eu acho que nós não podemos, e voltamos aqui a cruzar com os comentários anteriores, com a exigência que temos de ter. Portanto, a capacitação de gestão, a forma de gerir, a relação com a gestão e a qualidade da informação, a clareza, a objetividade. E também uma coisa que nós não podemos esquecer, que é a forma como nós gerimos a consideração e o respeito, quer para quem nos está a ouvir, quer para os cidadãos que se serve, faria toda a diferença. E pronto, sobre este tema eram os apontamentos que eu queria fazer. Vou passar de novo a palavra ao Bruno. Obrigado, Carla. Vocês já disseram muitas coisas. Eu queria só deixar aqui complementar aqui um ponto. Antes disso, dizer à Andreia que eu andei este fim de semana pelo país todo, como sabes, e ontem estava em Coimbra ao final do dia e comentava o sítio onde era a reunião, ao lado era a Sopa dos Pobres. E estava a comentar, e comentámos com alguns locais, que o número de pessoas que tem aumentado nessa fila nos últimos tempos, nas últimas 4 semanas, 5 semanas, 6, é efetivamente brutal. Portanto, essa pobreza já existe e está em todo o lado, e não está só apenas nas grandes cidades, está a atingir o país todo. E complementando aqui um bocadinho que já foi dito tanto pela Carla como pelo Paulo, eu acrescentava só aqui um ponto que tem a ver com a informação também, mas com a falta de informação simples. Ou seja, tudo isto hoje é muito rápido, já há muita informação a circular, há estudos muito técnicos, mas eu acho que falta informação simples para que todas as pessoas possam perceber. E essa informação simples que acabe por se revelar em ações concretas e que tenham um bom senso e que apliquem efetivamente a problemas que têm que ser resolvidos e não, como mencionaste bem, que às 8h02 o vírus já não ataca, ou às 11, ou ataca no café, mas não ataca no restaurante ao lado até às 11. E esse tipo de falta de senso nas decisões e a falta da gestão dos dados para ter essa informação de forma concreta e resolver problemas que efetivamente são reais, como por exemplo alguns surtos pandémicos que nós estamos a ter e que também mencionas no teu artigo, tem muito a ver, por exemplo, com lares de idosos, que são pontos em que nós sabemos que efetivamente hoje são grupos de risco. E se calhar o cuidado que se devia ter, em vez de limitar um conjunto de ações, era proteger efetivamente esses grupos de risco. A mesma parte dos transportes, enfim, em vez de limitar os horários em que podíamos ir fazer ou comprar o que quer que seja, se calhar aumentar esses horários para minimizar esses grupos, todos esses grupos de risco, era um ponto que, com essa informação, se calhar as coisas funcionavam melhor e não estávamos a passar por as coisas conforme estamos a passar atualmente. Um segundo ponto também sobre essa informação que eu acho que é relevante tem a ver também com a percepção. O facto de continuamente passarmos ao governo, neste caso, com a tal política de verdade, depois olhamos para os números e não respondemos à política de verdade e a falta dessa informação ser, mais uma vez, simples para que todas as pessoas percebam, acabas por ter uma percepção de risco diferente do que aquela que efetivamente existe. E isso pode também conduzir a que certos grupos que acham que estão tranquilos, na verdade, estão a causar mal a outros grupos que podiam estar protegidos de outra forma. E acho que isso é um ponto que é relevante e garantirmos que, ou pelo menos os nossos governantes garantirem que a informação que nos chega efetivamente é fidedigna, é processada e é coerente nas ações que devem efetivamente proteger a população que supostamente eles querem defender. E sobre o teu ponto era só isso e deixar essa nota que não é só em Lisboa. Coimbra, vi-o eu, portanto acredito que o resto do país esteja exatamente da mesma forma. Dito isso, chega-se à minha gorda. Eu vou pegar um tema que também tem sido muito falado no último semana. Este programa é de peso. Não percebi, desculpa. Este programa é de peso. É só gordas muito gordas. São gordas muito gordas. As gordas estão cada vez melhores. Exato, Está cada vez melhor esta dinâmica.
É bom porque as pessoas vejam lá em casa que efetivamente há algum cuidado em passarmos a mensagem que elas precisam de saber e com uma visão diferente daquilo que estão habituadas a ver. E isso acho que é um ponto importante. Ainda bem que este programa continua a crescer de semana para semana e está cada vez melhor, na minha opinião, claro. Dito isso, a gorda que eu tenho para vocês, vou deixar também para ouvir os vossos comentários a seguir, é uma notícia que foi passada pelo Expresso, mas foi esteve basicamente nos meios todos, em que a Associação Comercial do Porto resolveu pôr uma providência cautelar contra o Estado para paralisar a injeção de capital do Estado na TAP. O Supremo Tribunal Administrativo aceitou essa providência cautelar, colocada pela Associação Comercial do Porto, e basicamente o que a providência vem fazer é paralisar qualquer injeção de capital do Estado, sendo que foi liminarmente aceite, o que significa que, na prática, ela é aceite, mas o Estado pode continuar a fazer as suas coisas. O que acaba por ser um bocadinho um contrassenso daquilo que também é a nossa justiça e como é que a nossa justiça funciona. Eu não quero abordar o tema da TAP, nem o tema da injeção de capital. Vou deixar eventualmente para vocês querem comentar se o quiserem fazer. Eu queria abordar o tema da Associação Comercial do Porto. E antes de abordar o tema da Associação Comercial do Porto, eu acho que é devido uma declaração de interesse da minha parte, em que eu estive ligado durante muitos anos ao associativismo e, inclusive, eu sou candidato à presidência da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Digo que sou candidato porque a eleição ocorreu o ano passado, mas como a lista concorrente, que foi a primeira lista concorrente, a primeira vez em décadas que a Câmara de Comércio teve eleições, nós achamos que o processo não correu da forma correta, então o processo está a decorrer em tribunal. Eu não vou alongar mais sobre isso, porque há a justiça, o que é da justiça, mas essa declaração de interesse acho que é importante aqui estar mencionada. Dito isso, e falando aqui um bocadinho da Associação Comercial do Porto, as associações, e eu sou um acérrimo das associações, são porta-vozes da sociedade civil, ou seja, uma das funções, ou a principal função das associações é acabar por criticar os partidos e os governos pela incapacidade das soluções que conseguem prestar e a falta de pragmatismo que os problemas existem na sociedade civil e no seu dia-a-dia. Isso acaba por ser quase um bocadinho um conceito de democracia local a funcionar. E estas associações, as associações no geral, independentemente de serem empresariais, culturais e outras, acabam de ser um núcleo fundamental da sociedade, porque basicamente identificam os problemas vividos por um grupo de indivíduos, de empresas, e põem-nos na praça pública para serem discutidos. Isso é uma função que é vital na democracia, é uma função que é vital enquanto consciência social no seu todo e enquanto forma indireta dos cidadãos poderem praticar um conjunto de políticas. Dito isso, nos últimos anos e cada vez mais, isto é aquilo que eu acho que seria a função das associações, mas nos últimos anos e cada vez mais as associações estão muito reféns, ou são totalmente reféns daquilo que é o sistema, daquilo que é a forma de funcionar do sistema. Seja por questões de subsídio à dependência, seja por questões de os próprios partidos, os próprios governos acabam por colocar pessoas suas na gestão destas associações que se perpetuam nas administrações, alteram estatutos de forma contínua, e posso dar 2 exemplos, não é o caso da Associação Comercial do Porto, mas posso dar N exemplos que ocorrem em grandes instituições de representação de empresas. A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, por exemplo, é um deles, que alterou os estatutos várias vezes para perpetuar na sua direção a atual direção. E o sistema está de tal forma montado que mesmo que houvesse, vamos supor, que houvesse uma alteração governativa total e que deixasse de haver um socialismo no governo e passasse a haver um liberalismo, o povo é de tal forma grande, o modelo é de tal forma gigante em que as pessoas estão entranhadas nas direções de todo um sistema que querer mudar isso é extremamente complicado. Portanto, aparecer alguém que é uma associação, que também é a Câmara de Comércio e Indústria, mas que é a Associação Comercial do Porto, e que ousa defender os seus interesses, defender os interesses da região do Estado, defender os interesses das empresas que representa contra o Governo, eu acho que é um ponto que deve ser referenciado e deve ser de enaltecer e agradecer à direção da Associação Comercial do Porto que finalmente haja uma entidade deste género que cumpra a sua função
pragmática, democrática, local, de chamar a atenção para problemas que acham que são relevantes para aquilo que são o seu grupo de associados. E passo a palavra para comentarem. É o Paulo, não é Paulo? És tu? É o Paulo. Paulo, se querias comentar, sim? Sim. Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal também sobre esta ação da Associação Comercial do Porto. E tenho que começar por dizer que eu acho que o Governo tem aqui alguma responsabilidade nesta situação, porque a reversão parcial da privatização, aquela coisa estranha que foi feita quando este Governo tomou posse, deixou na opinião pública e pelos vistos também na Associação Comercial do Porto a ideia de que ainda é o Estado que manda na empresa e que diz onde é que os aviões devem aterrar. Ora, a TAP, se é uma empresa privada, tem a obrigação de encontrar um modelo de negócio que seja aquele que tem mais hipóteses de ser sustentável e capaz de permitir o crescimento da empresa. É esse o objetivo de uma empresa privada. Infelizmente, temos a atual situação. Há a possibilidade de haver a injeção de dinheiro dos contribuintes na TAP. Não sei se essa é a única possibilidade, se há outras. Acho que toda essa questão ainda está muito em aberto. Mas, independentemente da solução que for escolhida, na minha opinião, o apoio que for dado à TAP deve ser dado exclusivamente focado na viabilização da empresa. E a viabilização da empresa significa aplicar um modelo de negócio que foi definido, que do ponto de vista comercial é aquele que permite que a empresa seja sustentável. Outra coisa completamente diferente é o serviço público. Outra coisa diferente é uma zona, e a Associação Comercial do Porto tem toda a legitimidade de achar que devia ter muito mais aviões da TAP a aterrar em Pedras Rubras do que tem hoje. Mas se essa necessidade de uma região, de um grupo de empresas não coincide com o modelo de negócio definido para a empresa, então só há uma solução para isso. A entidade que quer isso tem que remunerar a empresa para que isso aconteça. É o princípio que também existe com o serviço público, em que o Estado, se quer dispor de uma empresa para fazer qualquer coisa, tem obviamente que pagar de acordo com o contrato, etc, etc. Portanto, eu aqui estou um bocado contracorrente e acho que esta ação, portanto, colocada pela Associação Comercial do Porto foi egoísta, foi desproporcionada e foi irresponsável, na minha opinião pessoal. E agora é a Andreia. Sim. Eu vou voltar a pegar no tema da TAP. Bruno, deixaste essa aberta. Eu já falei na semana passada a questão do valor que vai ser injetado e eu quero voltar a chamar a atenção para essa situação. Portanto, o nosso governo, o que está a querer e que defende insistentemente é a colocação de 1.200 milhões de euros numa empresa que está há mais de 10 anos tecnicamente falida. Portanto, a TAP, desde 2008, já acumulou prejuízos de mais de 1.000 milhões de euros. Desde 2008, a TAP tem tido sempre prejuízos, exceto num ano, acho que 2017, que teve 20 milhões de euros de resultado líquido positivo. Eu não compreendo porque é que estamos insistentemente a querer salvar uma empresa que está tecnicamente falida, que já teve todas as oportunidades e mais algumas, de se regenerar, e há sempre uma desculpa. Eu aí sou muito fundamentalista. Empresas tecnicamente falidas é para dissolver e dar lugar a outras. É esta a definição da empresa, é assim que eu penso. Agora, 2 notas adicionais. Primeira nota, este mesmo governo foi o governo que chumbou na Assembleia da República uma proposta para abranger os apoios aos sócios-gerentes, a todos, portanto, aqueles sócios-gerentes que não são os que não têm trabalhadores, portanto, o sócio-gerente que tem o seu negócio e que tem a sua empresa. Portanto, entende que essa classe tem que ficar de fora e que não tem que ser apoiada, porque naturalmente vive do ar que só está na TAP, pelos vistos, que aquilo é um balão vazio. E a segunda nota que eu quero chamar a atenção é que é o mesmo governo que em março nos prometeu às empresas
ajudar a aliviar a sua dificuldade de tesouraria, porque de março, quando tudo isto começou, e prometeu acelerar o pagamento das faturas. E aquilo que nós vemos agora, passado 3 meses, que saiu agora esta semana, é que não só não acelerou o pagamento de nenhum das faturas, como agravou dívida a fornecedores em 68 milhões de euros. E eu gosto de pensar e quero partilhar com vocês as minhas preocupações e, mais uma vez, a falta de indignação perante esta total discriminação e, mais uma vez, a separação gritante entre o que é o empresário, a iniciativa privada, e que é essa que realmente avança com este país e que paga os impostos, que sustenta depois a outra parte, protegida da esfera pública, aquela elite, com aquele compadrio, desculpe o termo, mas eu acho que nós não vivemos uma democracia e está muito mais parecido com uma oligarquia. E pronto, e mais uma vez as minhas preocupações são para ser ouvidas pelos governantes. Não sei se, Bruno, para encerrar, faz um apelo para que os nossos governantes nos vejam, alguém que faça chegar. Obrigado, Andréia. Sim, a ideia é essa, é garantir que cada vez mais este programa chegue a mais pessoas e continuar a fazer chegar a mensagem daquilo que defendemos, daquilo que achamos que é relevante, para que as pessoas possam, elas próprias, formar a sua mensagem de forma consciente e de forma coerente, com mais informação e mais dados. Da nossa parte é tudo. Terminamos hoje mais um 4 em linha. Espero que tenham gostado. Nós claramente gostávamos de estar aqui convosco este bocadinho. E para a semana voltamos com novos 4, sempre da mesma linha, com mais informação para que possam efetivamente passar mais uns momentos com todos nós. Obrigado.